Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre The Flash, fazer um review com spoilers. Se você não viu o filme ainda, some desse vídeo aqui, a sua experiência vai ser destruída se você assistir esse vídeo aqui, caso você não tenha assistido o filme. Se você vai assistir, né, porque tem gente que, por exemplo, não tem cinema na cidade, eu entendo e tal, mas eu aconselho você a assistir só o vídeo sem spoiler, beleza? Mesmo se você não sabe quando você vai poder assistir o filme, assista só o vídeo sem spoiler pra vocês não terem uma experiência estragada. Lembrando que todos os dias aqui tem dois vídeos, um às 7h45 da manhã eu posto e o outro eu posto entre as 7 e as 8 da noite. Caso tá chegando agora pela thumb do vídeo, pelo review do Flash, tá vendo um monte de review aí de vários canais. E se você é fã da DC e gosta muito da DC, todo santo dia tem dois vídeos aqui, a gente fala muito, mas muito da DC aqui, sobretudo nos cinemas que tem muita notícia sempre, né? Bom, primeiro eu vou começar falando das coisas que eu não gostei do filme, pra depois falar as coisas que eu gostei. Teve poucas coisas que eu não gostei, não são tantas assim, são poucas coisas. Primeiro, o fato de não mostrar é uma coisa que eu gostei e uma coisa que eu não gostei. Fato de não mostrar como a Nora Allen morreu. Ela toma uma facada na barriga, certo? Mas você não sabe quem matou ela. Tipo, isso fica no ar, tá ligado? Isso eu gostei e também não gostei. Porque, por exemplo, faz sentido não mostrar. Porque se mostrasse que foi o Flash Reverso, porque provavelmente foi o Flash Reverso, eles deveriam ter colocado ele no filme pra ter um papel maior. E ele não tá no filme, certo? Tem aqui o Dark Flash. Só que assim, o Dark Flash, eu achei que ele ia ser o cara que assassinou a Nora Allen. Aí eu ia ficar puto. Aí talvez o filme ia me perder ali, tá ligado? O filme ia me perder, mas ele não é esse cara. Tem toda uma explicação do porquê ele tá ali. E não me incomodou ele. Eu achei que ia, putz, é aquela coisa de tipo Hollywood querendo ser melhor do que o produto original, tal, inventando moda. A gente viu a Warner Bros. Colocando o Cole lá como protagonista do Mortal Kombat, um cara também oriental, assim, meio mestiço, pra falar que é o Liu Kang da Warner Bros. Mano, não, né? Respeita o produto original. E não é o caso aqui do Dark Flash. O CGI do filme, em alguns momentos, ele é muito tosco. Tipo, principalmente no final, quando eles estão mostrando a força de aceleração e tal. A força de aceleração, eu não sei dizer se eu gostei ou se não gostei, tá ligado? Como ela é representada. Os momentos em que ele volta no tempo e como eles mostram isso são bem legais, é bem legal mesmo. Só que, tipo, todo o contexto da força de aceleração, que parece tipo, é um círculo, então quando ele tá correndo pra frente o tempo tá avançando, e quando ele corre pra trás o tempo tá voltando. Que é uma coisa muito didática, né? Tipo assim, pra mostrar pras pessoas. E nas HQs, a força de aceleração basicamente é um corredor, assim, né? Com raios e tal. Na série da CW, basicamente, eu acho que é assim. Enfim, mas eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Tem alguns momentos do CGI que são muito precários, que eu acho que é onde o filme, sei lá, eu não sei se é uma resolução preguiçosa do filme, me pareceu que sim, sabe? Eu não tô falando, por exemplo, das cenas de luta, sabe? Da Supergirl com o Zod, ou dos Flash lutando com os Kryptonianos, não é isso. Eu tô falando das cenas de cameos, né? Você vê, por exemplo, o Superman do Christopher Reeve aparecendo junto com a Supergirl lá dos anos 80. Você vê e você fala, pô, o Christopher Reeve, ele é foda. Te dá uma aquecida no coração. Só que ao mesmo tempo é muito superficial, porque ele é um boneco de CGI. Você vê isso claramente. Não precisava disso. Eles poderiam ter mostrado de uma outra maneira. Acho que faltou criatividade, no caso, e foi meio que uma coisa meio preguiçosa. Provavelmente eles devem ter falado lá com a família do Christopher Reeve, né? Sei lá, com filha, alguma coisa do tipo. E falado assim, ó, a gente tá pedindo a sua autorização pra colocar a imagem do seu pai aqui, porque acho que provavelmente quando a pessoa morreu você tem que pedir autorização da família pra fazer isso tudo e tal. Teve até um caso, acho que no Star Wars Rogue One, se eu não me engano, que aparece um cara lá do Star Wars Classic, que ele morreu já no holograma, enfim. É tudo bem feito, na verdade não foi só no holograma, né? Então, tem algumas coisas do CGI que me assustaram. O Nicolas Cage aparecendo como Superman, tipo, a primeira vez que ele aparece e tal. Até uma cena legal, lutando com um inseto gigante e tal. Tipo, essas mutação final do Resident Evil, tá ligado? Ele lutando lá e tal. Eu gostei, eu não achei ruim não, tá ligado? A cena de ação, só que a resolução do CGI é meio bizarra, assim, tá ligado? Tinha algumas cenas, aparece o Jay Garrick lá dos anos 90, enfim. Aparece algumas coisas, o Batman do Adam West tem uma referenciazinha ali, enfim. E assim, tipo, algumas coisas do CGI me assustaram. Eu falei, mano, a resolução do CGI, tá ligado? Eles poderiam ter pegado e feito uma coisa mais orgânica. Uma coisa... Porque assim, Hollywood muitas das vezes não pensa assim, igual nós fãs pensamos. Os grandes estúdios, né? Eu acho que o DC Studios vai pensar, porque são pessoas ali que entendem muito mais de quadrinhos que a galera da Warner. O que é pensar como a gente? Pegar e falar assim, mano, não precisa de tudo isso, dessa grandiosidade toda.
às vezes menos é mais. Às vezes você faz uma cena contida pra referenciar o Superman do Christopher Reeve e ela é mais tocante pras pessoas. Você fala, pô, esse cara foi importante, esse cara é foda. Você mostra uma cena do multiverso de uma maneira mais diferente, uma maneira mais contida. Você pode usar o CGI que você quer. O problema é que parece que algumas cenas não precisavam ser CGI e eles fizeram de CGI, talvez por não conseguir, sei lá, trazer os atores pra gravar no dia. Não sei se foi isso, tá? Eu tô chutando, mas em alguns momentos os CGI são muito feios, certo? Isso, sei lá, eles deveriam ter investido mais grana nos efeitos especiais, talvez, mas eu acho que não foi só o lance de dinheiro. Foi uma questão de escolha, de escolher fazer uma coisa de uma maneira que não precisava ser tanto. Às vezes, que nem eu falo, né? Poderia ser mais contido, enfim. Eu não gostei da Supergirl no filme, e não por culpa da atriz. É uma atriz que dá pra ver que ela é talentosa, tá ligado? E ela atua bem. O problema é que eu não gostei de como ela foi colocada no filme. Eu não gostei nem dela, nem do Zod. Nem dela, nem do Zod, nem da Faora, nem dos Kryptonianos. Porque, o que acontece? O filme, ele, ao mesmo tempo que ele trabalha muito bem o Flash, de uma maneira dramática, o filme é sobre ele, né? Ele te mostra o Flash de uma maneira muito boa, assim, a construção dele é muito boa, tal, e os dois Flash funcionam muito bem, enfim. O Batman do Keaton também, o lance como ele se conecta com o Flash é muito natural e orgânico, sabe? De você já sabe que ele é o Batman, você já conhece, cara, você sabe quem são os traumas desse cara. Então, ele até pergunta pro Flash, ele fala, meu, por que você pode ir pra todos os lugares que você veio aqui? Aí ele fala, porque aqui é onde a minha mãe vive, né? Então o Batman... isso pega o Batman, porque ele fala, pô, traumas desse cara são iguais aos meus. Então você já entende que os dois ali estão. O da Supergirl até faz sentido ela estar junto com eles e ajudar eles. O da Supergirl ajudar eles, inclusive a cena que eles vão buscar a Supergirl é muito legal e tal. Ela pergunta pro Flash, né, lá na Batcaverna, quando você chegou lá e não era o Kal-El, por que você me ajudou? Ele falou, porque você precisava de ajuda. Aí ela pegou e falou assim, por que você queria ajudar o Kal-El? Porque ele era meu amigo, tá ligado? Então é uma coisa meio Flashpoint, porque quando o Superman... tá ali junto, o Batman, o Cyborg, o Flash ali, vai buscar o Superman alienígena, o Superman tá morrendo de medo, ele fala, quem são vocês? Quem são esses caras? Vocês vão fazer mais experimentos comigo? E aí o Flash fala, não, calma, o Cyborg é seu amigo. Aí ele grava a palavra amigo, o alienígena que foi bem desenvolvido. E a Supergirl é um pouco esse Superman, ela é meio descartável, tá ligado? O que eu achei que seria muito mais legal do que o Superman do Flashpoint. É muito mais legal que o Superman do Flashpoint, porque tem toda uma luta dela com o Zod ali e tal, que inclusive é uma luta que eu achei muito rápida, que eu achei que poderia ser mais coisas, mas é sempre que eu penso nisso, eu penso, pô, mas o filme é do Flash, né? Tem uma cena de ação do Batman, do Michael Keaton, que é fantástica, velho, sensacional, que quando ele desce nos laboratórios, aí quebra os caras todos, e aí ele sobe com o elevador, nossa, aquela cena é muito louca, inclusive essa cena... tem uma referência ao Batman de 89, né? Que ele pega o cabo de aço e fala assim pro Flash, quanto você pesa? Que é o que ele pergunta pra Vicky Vale, né? Quando ela vai subir lá pra cima, quando ele joga o hookshot, prende aqui e abraça ela e sobe com ela, ele pergunta, quanto você pesa? Ah, eu peso tanto. Aí ele sobe lá pra cima e fala, não, você tá pesando um pouco mais. Tipo assim, zoando ela, falando assim, ó, você tá um pouco acima do peso. Mas, tipo, aquela zoeira amigável, tá ligado? E tem essa referência aqui. Tem outras referências que eu gosto, tipo aquele saco de risada, né? Que, ó, se eu não me engano, é uma dentadura do Coringa. Eu não lembro, que quando o Coringa cai do prédio lá no Batman de 89, que ele morre, ele sai um saco de risada do bolso dele que o Gordon pega. E o Batman tem esse saco de risada guardado na Batcaverna. E o Flash pega e fala, e é a mesma risada, aquela risada bizarra pra caramba. Tem uma caneta que referencia o Michael Golf lá do Alfred, que é bem legal, que tem um diálogo bem legal entre os dois. Os diálogos do Batman com o Flash, né, do Barry Allen e os Bruce Waynes, tanto do Ben Affleck quanto do Michael Keaton, são muito bons. Em termos de por que você tá aqui, por que você tá salvando tudo isso. E se conectam muito bem com os dois, né? E até plausível a Supergirl ajudá-los, se você parar pra pensar. A galera ali toda ali fazendo experimentos dela, porque a nave dela caiu ali. Ela não deu sorte de cair em Smallville, igual o Superman no Man of Steel. E aí ela tá sendo mantida ali numa prisão de Kryptonita, ela tá super fraca e tal. O Flash vê e fala assim, pô, não é o Superman, né? Aí ele vê que tem a roupa também. Um dos Barrys pega a roupa e o outro vai salvando ela e tal. E aí depois lá em cima ela salva todo mundo. Que ela pensa assim, bom, eu vou defender essa galera aqui que me tirou de lá. Que essa outra galera tá atacando. Então, na lógica faz sentido, tá ligado? Só que, tipo, a ligação emocional dela não tem muito a ver. Do tipo assim, pô, eu tô ajudando esses caras porque eles me salvaram, é só isso. E você aceita, tá ligado? E é realmente só isso. O problema é que, assim, não tem uma construção dramática. Por exemplo, na eu falei no vídeo sem spoilers, né? O filme não cai em clichês de tipo, flashback e tal. Pra desenvolver a Supergirl, precisaria de flashback. Tanto na cena que ela acorda, na mansão Wayne, pra falar assim, pô,
por que que você me salvou, tal, eu sou a Kara Zor-El, sou filha do Zor-El, de Krypton, bababá, tipo, ela conta um pouco da história dela. Ali precisaria de uma cena, tipo, de flashback. Ela fugindo de Krypton, as naves se separando, ou ela, porque na verdade ela pensa que as naves se separam, então ela faz a referência aí à origem da Supergirl, clássica, né? Que as naves se separam, ela fica presa no espaço, o Superman chega na Terra, e na verdade isso não foi isso que aconteceu. O primeiro encontro dela com o Zod é muito bom, que é um encontro que, tipo, o Zod pega e começa a contar, né? Ah, o que eu preciso tá com você, não tá com ele. Essa é uma parte que o público geral talvez não vai ter tanta... Não vai sentir tanto esse diálogo, ou não vai pegar tanto a referência, porque isso é uma parada mais pra galera que gosta desse universo, que gosta do Man of Steel como eu, como vocês, aí que devem gostar, a maioria pelo menos, que você entender, você fala, pô, na hora que o Zod tava falando, eu já pensei assim, tem uma cena lá do Man of Steel, que a nave voa e eles tentam com uma nave destruir a nave do bebê Kal-El, só que o conselho de Krypton chega, a polícia de Krypton chega, intercepta o míssil e o Kal-El consegue fugir, mandado pelo Jor-El e pela Lara, né? Foi o último nascimento natural de Krypton em séculos, né? E você consegue entender isso. E aqui, no diálogo, a Supergirl chega e ele fala, estamos esperando por vocês. Por quê? Ela é a personagem kryptoniana que ele precisaria, porque ela tinha o Codex, né? Pra fazer a terraformação e transformar a Terra em Krypton. A mesma coisa que ele tava pedindo lá no Man of Steel, só que em vez de estar com o Superman, estava com ela. Como não tava nada com o bebê Kal-El, o que ele fez? Ele matou o bebê Kal-El. Tanto que ele fala, ele não sobreviveu. Ela pergunta, ele insinua que ele não sobreviveu. E ela pergunta, o que você fez? Algumas coisas precisam ser sacrificadas, alguma coisa do tipo, ele fala. E aí ela fica pistola, começa a arrebentar ele e tal. Até aí, tava tudo muito bom. O que eu não gostei depois foi como resolveu tudo isso, porque é muito rápido e tal. A Faora entra muda e sai calada, ela não tem nenhuma fala, embora ela seja só uma capanga do General Zod. Nem no Man of Steel ela fala tanto assim e tal. Mostra de longe com a visão da Supergirl, o Zod e a Faora ali negociando com os humanos, e aí o Zod fala assim, pô, vocês prometeram que iam trazer ela, né? Porque os americanos, eles estavam em Metrópole, eles não faziam ideia de quem é a Supergirl que caiu lá na Sibéria, né? Ela tá na Sibéria, lá no Ártico. E aí o Zod fala assim acho que provavelmente pro sargento lá das Forças Armadas aqui de Metrópolis, e fala, pô, vocês não trouxeram ela, e começa a exterminar todo mundo, e ali começa uma guerra absurda, que é o contrário da realidade do Man of Steel, que tudo foi resolvido pacificamente, né? Não foi nada pacífico dentro da nave, mas na Terra foi pacífico pros humanos. Ninguém ali foi exterminado pela Faora. Foram depois, né? Ali naquela batalha de Smallville, tal, que é muito louca, mas aqui é uma resolução diferente, mostrando que é uma linha do tempo diferente. Aliás, isso não é uma linha do tempo diferente, é um multiverso, é uma terra diferente. Isso foi uma primeira coisa que eu gostei do filme. O Flash sente saudade da mãe dele, ele tá conversando com o pai dele, e aí ele tem ele ameaça voltar no tempo, né? Na verdade, eu pensei que ele já tinha voltado quando ele vê a casa que ele cresceu ali com a mãe, quando ele era pequeno. Tá numa ligação com o Henry Allen e tal, que é uma cena bem legal. Por isso que eu falo, a construção dramática do Flash é muito boa. E aí ele pega e começa a lembrar dela e começa a dar aqueles gatilhos do tipo assim, eu posso consertar as coisas. Ele fala isso pro Batman do Ben Affleck. E o Batman do Ben Affleck, ao mesmo tempo que ele, tipo, é contra isso daí, você vê que ele dá um sorriso de canto, assim, tipo assim, seria legal se meus pais estivessem aqui, entende? Só que ele é um cara muito racional, então ele fala pro Barry, você pode destruir tudo. Eu falei de muita coisa que eu não gostei, mas de coisa que eu gostei meio intercalando aqui, mas enfim. Mano, tem algumas cenas de ação que são muito boas. Quando o Batman aparece lá do Michael Keaton, aqueles soldados daquele laboratório lá, todo mundo armado e tal, cara, é muito louco, muito foda. Ele desce, ele pega um, joga por cima, prende o hookshot em um, puxa, dá um chute, quebra os caras tudo, joga o batirangue, não sei o que, aí explode, sobe o elevador lá. Aí ele faz um negócio subir lá, o elevador que não funcionava. Ele hackeia o sistema soviético. Ele tenta hackear o sistema soviético com um celular de flip, né? Que é um celular de hack e tal. Aí o Flash, rapidamente, na velocidade da luz, faz todas as combinações possíveis da senha e consegue o acesso. Então, essa cena é muito da hora. Deles lá indo buscar a Supergirl, enfim. E, pô, tipo, o Batman brilha nessa cena. A cena do Ben Affleck da moto é muito boa também. Eu não gostei do traje do Ben Affleck, eu achei bem feio. A aparição da Mulher Maravilha não fez sentido nenhum. Foi mais tipo, não é nem que não fez sentido, tipo, é uma coisa de quadrinho. O personagem aparece aqui e tal. Não foi ruim, igual do Fúria dos Deuses, tá? Aquilo ali foi uma parada meio Deus Ex Machina, mas aqui foi mais plausível, aqui fez um pouco mais sentido, tá? O uso do laço da verdade depois gera algumas boas piadas, enfim. Você tem ali, acho que se não me engano é o Roberto Falcone, que tava naquela perseguição de carro e tal. Essa cena de ação do Batman é muito boa. Inclusive, a cena de ação dos Batmans faz você acreditar que o Andy Muschietti pode fazer um grande The Brave and the Bold, caso seja ele. Eu quero falar de uma personagem que pouca gente vai falar, talvez,
que eu achei ela muito boa, embora ela tenha pouco tempo de tela, que é a Nora Allen, né, da Maribel Verdú. Cara, a Nora Allen, eu não lembro de ver uma figura paterna ou materna na DC, nos filmes da DC, tão adorável quanto ela desde Batman Begins. O Batman Begins, Thomas Wayne do Batman Begins, você quer que aquele cara seja seu pai, mano. Porque ele é um cara, tipo, ele pega na mão do Bruce e fala: Bruce, por que nós caímos? Não sei o que, tal. Ele mostra o que ele vai dar pra mãe dele, aquele colar de pérolas. Tipo, ele é um cara adorável. E a Nora Allen aqui também é. Tanto no final, desde o começo até o final. Ela é uma pessoa adorável, que o Barry ama ela. Você vê por que ele sente tanto, né? Não só por ser a mãe dele, mas porque ele sente tanta perda dela. Ela manda muito bem no filme, muito bem. No final, inclusive, que tem aquela cena que ele vai se despedir dela, que é uma cena linda. É uma cena linda e, tipo, ali você vê que o diretor sabe fazer drama. Ele sabe muito bem fazer drama. A gente já tinha visto isso no It a Coisa, né? O drama da Beverly. Só que ali é um contexto diferente. É uma parada pesada dela com o pai dela e tal. Só que ali também é muito bem feito, é uma profundidade e tal. E aqui com o Flash é a mesma coisa, é muito bem feito. E ele sabe fazer isso muito bem. Os dois Barry Allen e a Nora Allen, como eles se conectam, é muito foda. Essa cena no final do mercado, que ele se fantasia pra ela não reconhecer tanto ele, até porque ele volta no momento ali do tempo que ele era pequeno, então ela não fazia ideia como ele seria quando ele crescesse, né? A aparência dele. Então o roteiro tem umas sacadas ligeiras aqui, assim, que eu acho que é muito legal. Tem uma coisa no filme, eu tô falando fora da ordem aqui, beleza? Mas tem uma coisa no filme que eu achei muito criativa, mas ao mesmo tempo ela não fez muito sentido, que é a explicação do multiverso. Eles explicam o multiverso com um macarrão. Isso funciona muito. Ele coloca dois espaguetes, um do lado do outro. O Batman do Michael Keaton começa a explicar, o Bruce Wayne, né? Lá quando eles invadem a Batcaverna e tal, enfim, que é um momento bem legal. O que acontece? Ele fala o seguinte: não necessariamente você vai criar um outro universo e vai fazer com que esse universo funcione perfeitamente, porque nessa linha do tempo, né, só que uma linha do tempo pode vir mais pra cá e outra pode permanecer reta. Ele falou, pode ser totalmente o oposto, né? E quando você descobre o multiverso, ele pum, joga um macarrão assim dentro de uma panela e tem um monte de espaguete misturado, aquilo é o multiverso. No final mostra isso que acontece. E aí ele fala, pô, se você destruir isso aqui, aí joga um molho por cima e tal. Tem uma analogia muito legal, muito criativa. O que não fez sentido nessa cena, que eu acho que aí é talvez um erro do roteiro, é o Batman do Michael Keaton explicar o multiverso. Pensa bem, nessa realidade não existe meta-humanos, logo não existe o Flash. Não existia até o Barry Allen chegar e transformar o Flash novo no Flash, certo? E aí, só tinha o Batman ali, não tinha personagens com poderes, não tinha a Mulher Maravilha, o Cyborg não virou Cyborg, ele não sofreu acidente. Ele ficou ali, a Mulher Maravilha não existia nessa realidade. Pelo menos ela poderia estar na Ilha Paraíso, mas não chegou aqui na Terra. O Arthur Curry não nasceu, porque o pai dele não teve relacionamento aí com a Rainha Atlana. Então eles mostram tudo isso, que essa realidade é toda cagada. Não existe meta-humanos. Existe uma alienígena, que é a Supergirl, aí vem o Zod depois. E existe o Batman. O único herói dessa realidade é o Batman. Ele fala, não, Gotham agora é o lugar mais seguro do mundo, assim. E aí, ele explicar o multiverso não faz o menor sentido. Ele não tem poderes, ele não... A não ser que um outro herói apareceu na terra dele já antes, ele já sabia, mas isso fica muito vago, tá ligado? Eu achei que foi meio estranho. E aí, mano, a gente tem basicamente aqui a conclusão do filme. Que eu quero... Antes de falar aqui, tem a cena pós-crédito e tal. O que eu entendi foi o seguinte. A cena final, né, da despedida da mãe dele, ele com o Barry mais novo tal, o Dark Flash, o que ele era, e tudo que ele ia se tornando, tentando reverter aquela situação... Porque ele descobre que ele não pode salvar a mãe dele. Isso é muito triste, né? Ele descobre que ele não pode salvar a mãe dele, mesmo sendo Flash, sendo um personagem muito foda. Pode voltar no tempo, alterar a realidade, ir para outro multiverso e tal. Ele não pode fazer isso. Algumas coisas tem que ser o que elas realmente aconteceram naturalmente, né? E aí o que acontece? Ele tem que voltar no tempo, no momento em que ela foi pro mercado, né? Que a Nora Allen foi pro mercado, pra tirar o tomate ali do carrinho. Que ele vê que nessa realidade a Supergirl tem que morrer pelas mãos do Zod, que o Michael Keaton tem que morrer também, o Batman do Michael Keaton. Quando ele descobre que isso tem que ser assim, que ele não pode mudar, o que acontece? Ele acha que ele mudou, que ele salvou tudo. Então ele chega na realidade normal, tem o bilhete da Iris West, que remete à cena que ele chamou ela pra tomar uma cerveja na casa dele. Então dá a entender que voltou daquele dia. E o que acontece? Ele chega no dia da audiência, e aí o pai dele é inocentado, porque as câmeras mostram, no dia que a Nora Allen foi morta, ela pediu pra que o Harry Allen fosse buscar um molho de tomate, que ela precisava de 2 pra fazer um negócio lá e tal. E aí quando ele sai de casa,
né? O Barry tá no quarto, quando ele sai de casa, ela é assassinada muito provavelmente pelo Flash Reverso, fica implícito e tal. Durante o filme eles não conseguem provar que o Harry Allen era inocente, porque ele falava assim, pô, eu tava no mercado. Aí nessa realidade, as câmeras provam que ele olhou pra câmera, porque na realidade que o Flash tava, ele não olhava pra câmera, ele ficava com o boné na frente e a câmera pegava de cima e não mostrava que era ele que tava no mercado, não tinha como provar que ele estava no mercado no momento em que a mulher dele morreu. E aí, nessa versão, eles provam. E aí, a primeira coisa que o roteiro é ligeiro te mostra, ó, provaram. Ele fala, não, que a Wayne Enterprise conseguiu câmera, não sei o que. Ele sai lá fora, liga pro Bruce Wayne e tal, aí, tipo, a voz parece que é a voz do Ben Affleck. Então, quando o Flash sai lá fora pra encontrar o Batman, né, que ele pensa que talvez seja o Ben Affleck, né, que é o Batman ali do DCEU, na verdade, é do George Clooney. E aí vem a minha teoria e eu queria saber muito a opinião de vocês. Pra mim, isso daí é a Warner Bros. Falando pra vocês assim, olha, tudo deu errado nesse universo. Tudo. Então é assim que vai acabar. Do jeito que começou. Tudo errado. Entende? Essa é tipo, o que eu entendi. Isso parece maluquice, eu sei, mas... Cara, é literalmente isso. Tanto que na cena pós-crédito... É literalmente o que eu entendi. Tanto que na cena pós-crédito do Flash com Aquaman, que ele encontra o Arthur Curry no bar, depois dessa realidade, né? Que ele tá na mesma realidade do Batman do George Clooney. Nessa realidade tem o Barry Allen, o Batman do George Clooney. E aí, quando ele pega o Aquaman lá fora, o Aquaman tá muito bêbado, muito louco. Ele começa a falar de multiverso, o Aquaman tá nem lembrando. Depois ele cai na água, dá um anel pro Flash, fala, troca por uma cerveja lá. Ele fala, pô, esse é o cristal atlantiano, tal, não sei o quê. Ele tá falando ali com o Aquaman, basicamente, sobre isso. Falando, tipo, meu, não consegui salvar nada. Tipo... É meio que o Flash, tipo, implicitamente explicando pro Aquaman que tudo deu errado. Ou seja, esse universo do DCEU deu errado. Acabou, tá ligado? E nesse filme fica nítido que esse universo acabou. Não tem como mais esse universo voltar. Nem se você falasse, mas um dia o multiverso... Não vai voltar. Tanto que o Besouro Azul já faz parte do DCEU. E é muito plausível também o Aquaman fazer parte do DCEU. O James Gunn nunca confirmou isso, certo? A gente vai tratar isso só como uma teoria nossa dos fãs. Mas o fato do filme estrear depois do Besouro Azul deixa algumas coisas no ar ali. Porque nessa realidade, é um outro multiverso. Muito provavelmente você pode fazer o Reino Perdido ali se passando no mesmo multiverso do DCU e ponto. Ninguém vai questionar nada. Mas eu queria saber muito a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre The Flash. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Se tem alguma cena que agora o spoiler tá liberado, beleza? Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião. Tamo junto, até a próxima.